Esse é o Fascículo Nerd, eu sou o Jonatas e nesse vídeo nós vamos falar sobre o como as adaptações de videogames são uma desgraça. Bom, está programado para sair agora em 2023 a série do The Last of Us, né, que é baseado no jogo originalmente lançado em 2013, que é um dos melhores jogos que eu já joguei na minha vida. E eu já estava meio receoso com a adaptação da série, porque a gente tem um histórico de adaptações ruins relacionadas a conteúdo de jogos eletrônicos, e depois que eles anunciaram o casting dos atores, a minha confiança diminuiu para zero. E na época eles também anunciaram que tinha uma parceria com o Neil Druckmann para poder escrever a série, o que fez diminuir a minha confiança mais ainda, tendo em vista a minha opinião que vocês já estão cansados de saber sobre a história de The Last of Us 2, por exemplo. Mas por que os estúdios têm tanta dificuldade de fazer adaptações de jogos de videogame? E é sobre isso que eu quero falar nesse vídeo. Antes da gente começar a falar, eu gostaria de pedir que você deixe o seu like, porque ajuda pra caramba a gente aqui no canal, e também se inscrever caso você goste do conteúdo desse vídeo e desse comentário. Também quero te pedir para que você, após assistir o vídeo ou durante, deixe aqui nos comentários o que você achou do que eu falei aqui e a sua opinião sobre. Dito isso, vamos continuar a falar sobre o tema. A gente pode começar dizendo que tudo deu errado a primeira vez com Super Mario Bros, o filme. É um filme em live action lançado pela Buena Vista Pictures em 1993 e tinha Bob Hoskins no papel de Mario e John Leguizamo no papel de Luigi. E hoje em dia a gente ainda tem a escolha do casting ruim, mas o que mais sempre afeta os filmes de jogos é o roteiro. Observa aqui, ó. Há 65 milhões de anos atrás, um meteoro bate na Terra, matando os dinossauros e dividindo o universo em duas dimensões paralelas. Isso é Mario? Os dinossauros sobreviventes atravessam a nova dimensão, desenvolvendo uma raça humanoide construída e encontrada na cidade de Dinohatan. Aí eu te pergunto de novo, isso é Mario? Aí, em 1973, uma mulher misteriosa deixa um grande ovo com uma pedra num orfanato católico. Ela tenta fugir e o King Koopa, né, o Rei Koopa, ou o Bowser, como já aparece aqui, a aborda e demanda, né, que ela diga a localização da pedra. A pedra então cai na mulher e a mata. O ovo se abre e contém uma garotinha. Aí eu te pergunto, isso é Mario? 20 anos depois, dois ítalo-americanos, né, encanadores ítalo-americanos, Mario e Luigi, que moram em Brooklyn, Nova York. Aqui eu acho que você já podia ter parado de ver o filme. E aí eu te pergunto, fora os nomes Mario, Luigi e Bowser, ou Rei Koopa, o que você viu de Mario nessa sinopse? Muito do que a gente vê em diversas adaptações de jogos. Nada. Ao invés dos caras chegarem lá e fazerem um filme de fantasia interessante sobre Mario, Luigi, o sequestro da princesa e tudo mais, os caras vai e me faz uma... né? É isso aí. Obviamente o filme deu errado pra caramba e o pessoal parou de botar fé um pouco em adaptações de jogos de videogame, porque, né, se o Mario não deu certo no cinema, o que vai dar, né? Então houveram algumas adaptações de videogames que até eu considero relativamente boas, como o primeiro filme do Mortal Kombat, que apesar de ser meio galhofão e não ter todo aquele índice de violência que a gente esperaria de um filme de Mortal Kombat, o que é entendível, porque pra época eles precisavam de público, e a maioria da galera que jogava Mortal Kombat e joga até hoje nós somos adultos, eram adolescentes, e muitos deles não iam poder entrar pra ver o filme, o que ia comer metade do público do filme. Mas a caracterização dos personagens é muito boa, de todos eles, são super bem representados, e a história é idêntica ao do jogo de videogame, é a mesma história, com algumas alterações aqui ou ali que são desnecessárias, mas com menções interessantes à história do jogo, referência, caracterização, é meio Power Ranger, mas pro orçamento do filme era muito interessante, então eu acho que o Mortal Kombat de 1995 ajudou as empresas a botarem fé de novo, porque obviamente foi um sucesso. Mas aí, em 2002, veio Resident Evil. Como estamos aqui na página do Wikipedia, né, esse filme ele teve diversas sequências, se eu não me engano teve umas 7 ou 8 sequências esse filme, e eles foram, garanto pra você, assistidos por nenhum
daqueles que gostam do jogo. Às vezes o cara gosta do jogo e vai lá na esperança de encontrar uma parada maneira, e em todos os filmes de Resident Evil, com exceção de uma ou duas animações, ele se decepciona. Por quê? Vamos lá. Enredo, debaixo de Raccoon City, existe uma estação de pesquisa genética chamada a Colmeia, que é o dono dessa estação é a Umbrella Corporation. Até aí, tudo bem. Sabendo disso, um ladrão rouba o T-Vírus, que é algo geneticamente feito e contamina todo o laboratório com ele. A inteligência artificial da estação, a Rainha Vermelha, sela a colmeia e mata todo mundo dentro. Logo depois disso, a Alice acorda num banheiro, numa mansão totalmente abandonada, com amnésia. E aí eu te pergunto, fora T-Vírus, Umbrella Corporation e Raccoon City, o que você viu de Resident Evil até agora? Olha aí, a resposta é a mesma da pergunta anterior sobre Mario. Nada. Por quê? Porque esse filme tem 0 personagens da franquia Resident Evil. Foram todos criados para o filme. Não tem a mansão Spencer, não tem a delegacia de Raccoon City, não tem nada do jogo, só os nomes dos lugares mesmo. E acho que as aparições mais importantes do filme relacionadas ao jogo é o Licker e os zumbis. E é só isso. Mas aí, o fã de Resident Evil desesperado pra ver um filme da sua franquia de jogos favorita, foi lá e assistiu pra caramba esse filme. Na época não tinha muito essa coisa de internet, da gente fazer review e tal. E o filme, que custou 30 e poucos milhões de dólares pra fazer, arrecadou 100 milhões, ou até mais. Então é óbvio que ia ter uma sequência. Em 2004 saiu Resident Evil Apocalypse, a primeira de um gazigalhão de sequências de Resident Evil no cinema. E, cara, o filme é bem ruim, mas na época no trailer eu lembro que eu fiquei muito animado porque, mano, tinha o Nemesis no trailer. Então, na época, em 1999, eu acho, foi quando saiu o Resident Evil 3, pô, todo mundo gosta do Nemesis. Nemesis é um personagem muito importante e tinha os Lickers também no trailer, os cachorros estavam com mais aparições e, pô, muito importante, né? Jill Valentine estaria no filme, então quem não quer ver a Jill no cinema e com a caracterização fantástica que eu vou mostrar pra vocês agora. Bom, essa daqui é a Jill que você conhece, a Jill que eu conheço, que a gente se amarra em Resident Evil 3 de 1999 para PlayStation 1. E essa é a atriz que colocaram pra fazer a Jill no cinema. Mano, quem não ia querer? Olha isso, cara. É fantástico. A atriz parece a personagem. As roupas são iguais. A pose dela, cara, é muito parecida. Então, cara, a gente viu a Jill no trailer na televisão. Mano, eu tenho que ver esse filme. Só pra gente poder chegar lá e descobrir que o filme era, ó, uma porcaria. Então, desde antigamente, o maior problema dos filmes de videogames eram a distância que tinha do material fonte. Era o quanto era diferente o que a gente via no jogo do que a gente via nos filmes. E não é que o jogador espera ver exatamente o que está no jogo no filme, até porque jogo é jogo, filme é filme. Mas todo aquele distanciamento da personalidade dos personagens, toda a história que modifica coisas que não precisavam ser modificadas, o que você podia fazer era a história do jogo com cenas de ação interessantes se o jogo for de ação. E o que é mais triste é que tudo isso se carrega até hoje como um problema constante de adaptações de jogos. Pegue, por exemplo, um dos piores filmes que eu já vi na minha vida, no geral, tá? Que é o Mortal Kombat de 2021. Cara, esse filme ele me deixou com tanta raiva, porque os caras eles tiveram tudo pra poder fazer um filme fantástico de Mortal Kombat. Eles tiveram liberação pra fazer um filme pra adultos, eles tinham liberdade pra escolher o casting, e o que eles escolheram fazer? A história de Cole Young. Quem? Um artista marcial que já tá em fim de carreira, que não tem noção de onde ele vem, da sua linhagem familiar, e porque ele está sendo caçado pelo seu assassino Sub-Zero. Eu ainda parei pra ver o filme, porque tinha gente que me dizia que o filme era legal, que era um passo à frente, e cara, pra mim deu 500 passos atrás. Esse filme é horroroso, é muito ruim, muito ruim. Tanto como filme de ação, porque as cenas de ação são muito fraquinhas, e porque... Pior parte é que esse filme, na esperança que as pessoas tinham de ser bom, vai ter uma continuação.
Mas, Jonatas, não é possível que não exista algum filme que tentou de verdade ser mais fiel aos jogos. Tem! Olha no que deu! Eu vos apresento Resident Evil Welcome to Raccoon City, onde os escritores diziam que ia ser super fiel ao jogo e, né, o casting, ele já entrega bastante, né? Resident Evil Welcome to Raccoon City é uma das piores coisas que eu já vi na minha vida. Eu não acredito que eu perdi mais ou menos 1h30 da minha vida assistindo aquilo, porque eu já sabia que ia ser ruim quando eles anunciaram o casting. A pior de todas as escolhas, com certeza, é o cara que faz o Leon. E os outros, a menina que faz a Jill, a garota que faz a Claire, nossa, o cara que faz o Chris, mano. Não, simplesmente não. O Wesker parece um dono de boy band, mano. Assim, é um absurdo, filme horroroso, o roteiro é ridículo. Eles tentaram misturar o Resident Evil 1, 2 e 3, né? Na verdade 1, 2 e ali um pedacinho do 3, tudo ao mesmo tempo e, cara, não vai dar certo, não vai dar certo. O filme tinha algumas referências interessantes pra quem jogou os jogos, mas é só isso, é horroroso. Que nos leva a falar de uma problemática que encontra-se hoje nas adaptações de filmes em geral e produtos de entretenimento, que é a politicagem. Porque se você parar para prestar atenção, a maioria dos filmes hoje, que são adaptações de alguma coisa mais antiga, eles têm os personagens trocados, seja etnia, seja gênero, por algum motivo. Vocês sabem qual é esse motivo, mas eu gosto do meu canal no YouTube. E eles ainda não entenderam que as pessoas não curtem esse tipo de coisa. Mas eu acredito que esse seja o menor dos problemas, porque o problema das adaptações hoje está ainda mais no roteiro. Porque os roteiros hoje, eles obrigatoriamente, aparentemente, eles têm que ser desconstruidões, e eles pegam personagens, principalmente masculinos, principalmente da etnia caucasiana, que eram antes fortes e tinham uma história, né, do como eles chegaram a ser fortes, do porquê eles são fortes. Não é de uma hora para outra que eles se tornaram os bonzões, eles pegam toda essa linhagem do personagem e transformam normalmente eles em completos inúteis, para dar lugar normalmente a um outro personagem de uma etnia ou gênero diferente, que sem explicação alguma é o bonzão. E você não pode discordar disso, porque senão você é já sabe, né, todos os istas e fóbicos possíveis. Mas como eu estava dizendo, o pior problema não é nem essa troca de casting. Para mim é um problema, mas o pior é realmente o quanto essas pessoas parecem não gostar, eles estão contratando, parece, pessoas que não gostam para adaptar as coisas. Por exemplo, tem essa notícia aqui do Game Rant que diz que o cara que escrevia o The Witcher na Netflix, ele diz que as pessoas ficavam zoando, né, diminuindo, falando mal do material fonte de The Witcher. Seja ele os jogos, seja ele os livros, eles falavam mal, eles não gostavam daquilo e parece que eles estavam num objetivo de poder escrever um negócio ruim para poder acabar com a obra na série. Ele diz aqui nessa matéria que apesar de ter diversas referências aos jogos na série da Netflix em alguns momentos, ele diz aqui, ó, que a Netflix seguiu um tanto da história dos livros, mas trocou alguns temas, momentos, linhas de roteiro e a personalidade por inteiro de algumas personagens e para poder agradar as suas necessidades. E o cara lá, o escritor, o Paul DeMaio, comentou durante uma entrevista no Instagram, né, um Q&A, Questions and Answers, que essas mudanças, elas normalmente requerem que você respeite o trabalho antes de você poder adicionar ao legado desse trabalho. Você tem que respeitar, você tem que gostar. E ele diz aqui, ó, que ele achou, né, que na produção, né, ele sabia, né, ele estava lá, ele achava que alguns dos escritores não eram fãs e ativamente desgostavam dos livros e dos jogos, diminuindo e zoando o material fonte. É muito parecido com o que a gente viu aí com um desastre que foi o Senhor dos Anéis, os Anéis de Poder, porque os escritores e os produtores diziam que eles iam apagar Tolkien e fazer algo que era melhor do que Tolkien para as audiências modernas. E aqui a gente tem uma notícia do Pedro Pascal, o cara que vai interpretar o Joel, dizendo que criou uma distância saudável entre ele
e o The Last of Us, o jogo, porque ele não queria imitar o Joel na série. Ele diz aqui na notícia que não tinha habilidades o suficiente pra poder jogar o jogo, que, pô, cara, é compreensível, nem todo mundo joga videogame, tá tudo bem. E ele diz que, na verdade, ele viu o sobrinho dele jogar o jogo. Mas olha a afirmação dele, eu assisti o quanto eu consegui naquele dia. Então ele parou pra ver o jogo um dia, ele viu o personagem que ele vai interpretar uma vez durante um dia, ele não estudou o Joel. Então, assim, se você estava esperando uma interpretação fantástica dos atores da série do The Last of Us, lembra sempre que o personagem principal e um dos personagens mais queridos da história do videogame teve o tempo de estudo de um dia. Isso se estende a outras adaptações, como as de quadrinhos, olha aí, ó. Apesar do que muitos acreditam, o produtor Nate Moore, da Marvel Studios, diz que ser um grande fã de histórias em quadrinhos é, na verdade, um sinal de alerta negativo quando eles vão contratar escritores para o MCU. Então você já sabe o porquê que a gente que lê quadrinhos e consome todo esse conteúdo é tão bravo com as adaptações cinematográficas da maioria das histórias em quadrinhos, tanto Marvel quanto DC. Nesse vídeo, a conclusão que a gente consegue chegar do porquê que essas adaptações dão certo, tanto de videogame, quanto de história em quadrinhos, livros, para o cinema ou para a televisão, né, para séries de TV, por que elas dão errado? Porque eles simplesmente não contratam pessoas que se importam com o material fonte. E quando existe alguém que se importa com o material fonte, como é o caso do Henry Cavill, eles demitem. Eu acho muito complicado os estúdios quererem que os fãs apoiem os jogos quando eles mesmos não apoiam os fãs. E você? O que você acha sobre esse tema? Você acha interessante? Você acha que tem que fazer diferente mesmo? Filme é filme, jogo é jogo, choro é livre? Ou você concorda que precisa de mais gente que entende e ama o material fonte? Deixa aqui nos comentários. E novamente, se você gostou desse vídeo, deixa um like, se inscreve no canal e não esquece de acompanhar as nossas lives que acontecem tanto aqui no YouTube quanto na outra plataforma que está aqui na tela agora. É isso. Valeu e até mais.